Olá, bom dia. Um ranking que vai ser divulgado hoje mostra que os planos de saúde estão no topo das reclamações dos consumidores pelo 6º ano seguido. As principais queixas dos pacientes foram por falta de informações, negativa de atendimento e o valor do reajuste. E uma novidade, empresas de água, energia e gás apareceram na lista pela primeira vez. E você vai ver também um fim de semana violento no Rio de Janeiro com mortes e tiroteios. Policiais se enfrentaram na Rocinha, na Cidade de Deus e na Vila Kennedy. A partir de hoje, a presença das Forças Armadas na Vila Kennedy será diária. A disparada da violência fez o preço do seguro de carros dar um salto em algumas capitais. No Rio, o índice de reajuste foi 9 vezes maior do que a média do país. A polícia do Ceará prendeu os suspeitos dos ataques que mataram 7 pessoas em Fortaleza. O ano letivo já começou, mas a falta de transporte de professores e obras intermináveis impedem que crianças frequentem as aulas em várias partes do Brasil. As cidades do Espírito Santo, onde as ruas alagam mesmo sem chuva forte, é uma consequência das barragens construídas para conter a lama da Samarco. Um avião que saiu de Bangladesh se acidentou quando pousava no aeroporto de Katmandu, no Nepal. Quase 70 pessoas estavam a bordo. As Farc participaram da primeira eleição como partido político na Colômbia, mas quem venceu foram os críticos do acordo de paz com os guerrilheiros. E são esses os nossos destaques. E hoje é segunda-feira, dia 12 de março. Bom Dia Brasil está começando agora. E a gente começa a edição de hoje falando de um grave acidente que aconteceu agora há pouco em São Paulo, envolvendo 3 ônibus. Os bombeiros estão trabalhando nesse momento no resgate das vítimas e vão falar com o Rodrigo Bocardi. Parece que 20 pessoas feridas, é isso, Rodrigo? Olha, a gente vem acompanhando desde muito cedo esse acidente. 2 ônibus, inclusive, bateram de frente, viu, Chico e Ana? Um bom dia a todos. Semana começando muito difícil com esse acidente grave em Guaianazes, na zona leste de São Paulo. A gente vai para lá com as imagens do Globocop. A Laura Cassano também, desde cedo, aí acompanhando o trabalho dos bombeiros, vai trazer os detalhes para a gente. Bom dia, Laura. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos. A gente mostra então aí para vocês esse acidente na Rua da Passagem Funda, que é uma rua bem pequenininha, aqui da zona leste de São Paulo. Um acidente envolvendo pelo menos 3 ônibus, 2 deles, como o Rodrigo falou, numa colisão frontal. São pelo menos 20 vítimas confirmadas pelo Corpo de Bombeiros. A maioria já foi socorrida. Muitas são socorridas, como a gente vê até nas imagens agora, na própria calçada. Então, aos poucos, as equipes de resgate vão ali prestando esse atendimento, vão retirando as vítimas do local. Agora há pouco a gente fez umas imagens, a gente consegue recuperá-las para vocês, no momento mais delicado do trabalho dos bombeiros, que foi justamente a retirada do motorista do caminhão amarelo. Eles conseguiram retirá-lo, do ônibus amarelo. Eles conseguiram retirar esse motorista ali pela janela, já tinha toda a equipe dos paramédicos ali no chão, prontinha para receber essa vítima na maca, e a gente tem informação de que o estado de saúde do motorista não é grave, mas ele teve ferimentos na perna. Então tá aí, portanto, os bombeiros ainda em ação, fazendo o resgate dessas vítimas ali na calçada, colocando elas em macas, tentando retirá-las daqui e encaminhar para os hospitais, Rodrigo. Ok, Laura Cassano, muito obrigado pelas informações. Só queria destacar aqui nessa imagem que tem do Globocop aqui, ó, que neste ponto, bem na frente do ponto de ônibus, a gente consegue ver a faixa contínua nesta avenida. Então, é muito difícil ainda saber o que aconteceu neste acidente, mas provavelmente alguém aí invadiu, foi tentar fazer uma ultrapassagem no local proibido. Moradores da região escreveram pra gente aqui, dizendo que é comum o excesso de velocidade e a ultrapassagem em faixa contínua nesta região. A gente segue acompanhando, torcendo aí pela melhora de todos. Pessoal no ônibus, indo pro trabalho logo cedo, em pé, muitas vezes cheio, sem cinto de segurança. E aí, este acidente. Chico e Ana. Pois é, obrigado, Rodrigo. Segunda-feira que começa difícil, né? Para quem depende do transporte público em São Paulo, agora com um acidente. E nós vamos falar também de violência. Traficantes entraram em confronto com a Polícia Militar em 3 comunidades do Rio de Janeiro no domingo. Um suspeito morreu na Vila Kennedy. A Vila Kennedy, você deve se lembrar, é aquela comunidade que foi escolhida para funcionar como modelo para a atuação das Forças Armadas. E onde os traficantes vêm tentando resistir, recolocando barreiras para dificultar o acesso das tropas.
Foi mais um dia retirando barreiras levantadas pelo tráfico na Vila Kennedy, zona oeste da cidade. Os fuzileiros navais usaram blindados de combate para derrubar os obstáculos. Enquanto isso, a PM fazia um patrulhamento na área de mata da comunidade. Segundo a polícia, houve confronto com bandidos armados. Wilton César do Nascimento Ramos foi baleado e não resistiu aos ferimentos. Durante a operação, a PM apreendeu drogas, uma arma, munição e um radiotransmissor. E também houve confronto em outras duas comunidades, na Cidade de Deus, na Zona Oeste, e aqui na Rocinha, Zona Sul do Rio. Os moradores filmaram o tiroteio intenso. Segundo a PM, policiais foram recebidos a tiros durante um patrulhamento de rotina na comunidade. Não há registro de feridos e ninguém foi preso. Foi mais um fim de semana violento. 3 mulheres morreram por armas de fogo no Rio. Entre elas, Janaína Oliveira, de 27 anos, baleada num arrastão. Janaína estava num carro com o marido, que é PM, e com o filho. No enterro, no domingo, o policial contou que a esposa tentou proteger a criança. Quando eu abri a porta, eles já começaram a efetuar disparos. Eu revidei, ela saiu do carro para poder pegar meu filho no banco de trás. E foi a hora que, infelizmente, o tiro veio, sei de onde acertou ela. E na zona norte do Rio, a madrugada de domingo foi tumultuada. Uma correria começou quando tiros foram ouvidos perto de um baile funk na Vila Cruzeiro. Segundo o relato do DJ do baile, policiais teriam atirado para o alto quando um motociclista furou uma blitz. As pessoas se assustaram com os disparos e correram, mas a PM diz que não houve blitz ou qualquer ação policial no local durante a noite. Na delegacia, ninguém registrou ocorrência. Na correria, 76 pessoas ficaram feridas e foram atendidas no Hospital Estadual Getúlio Vargas. A maioria com ferimentos leves e foi liberada. 3 vítimas foram internadas sem gravidade. Ainda durante a madrugada, a estação do BRT na Penha, perto do baile, e outras 2 foram atacadas por vândalos que entraram sem pagar. O consórcio informou que 7 ônibus foram danificados. E olha, teve mais violência essa noite no Rio. Uma mulher morreu baleada dentro do carro quando passava pela zona norte da cidade. Tarsila Pereira dos Santos segurava o filho de 3 anos no colo. Ela e a família estavam chegando em casa de carro. Eles não perceberam que seriam assaltados e aí não obedeceram a ordem de parar. Os bandidos então atiraram. A Tarsila chegou a ser levada para o hospital, mas não resistiu. Os criminosos fugiram. Mais uma tragédia aí no Rio de Janeiro. E a partir de hoje, as Forças Armadas vão patrulhar a Vila Kennedy, no Rio, todos os dias. É a primeira favela a ganhar o reforço diário de militares depois da intervenção federal. O Diego Aidar está por lá e tem informações ao vivo. Bom dia, Diego. Bom dia, Chico, Ana Paula, bom dia para todo mundo. 300 militares vão participar dessas operações diariamente. As ações aqui na Vila Kennedy, que fica na zona oeste do Rio, começaram no dia 23 de fevereiro. Essa manhã os militares chegaram assim que amanheceu. Às 6h15 chegou o primeiro comboio com 6 carros. São militares de uma brigada e também da Polícia do Exército. Esse comboio conta com o carro Camburão, que é utilizado no transporte de presos. Durante a sexta-feira, numa ação que a prefeitura fez por aqui, foram derrubados vários quiosques de comerciantes que agora estão aí se improvisando, trabalhando da maneira que podem. Foi uma ação chamada de desproporcional pelo próprio prefeito Marcelo Crivella. A prefeitura agora decidiu cadastrar esses comerciantes e prometeu também uma linha de crédito para eles reconstruírem tudo que perderam. Como vocês viram, a movimentação aqui de militares é constante. Ana e Chico. Obrigada, viu, Diego? E olha, falando ainda agora de violência, mas de uma das consequências da violência, o preço do seguro de carros disparou em um ano em 3 capitais por causa do aumento dos casos de roubo. No Rio de Janeiro, em Vitória e no Recife, o reajuste das apólices ficou muito acima da média nacional. O custo do seguro de carro subiu 1,59% no acumulado dos últimos 12 meses no Brasil. A maior alta foi no Recife, 16%. Esse índice de roubo tem aumentado muito e isso naturalmente eleva o preço do seguro,
E aqui a gente tem percebido isso e os segurados estão reclamando. A Paula sentiu os efeitos. Dos R$ 1.800 que pagou no ano passado, o seguro saltou para R$ 2.400. Realmente eu tomei um susto, não estava esperando e não estava dentro do meu orçamento. Aí eu tive que segurar algumas coisas e assim, o ano passado eu dividi em 3 vezes. Esse ano eu tive que dividir em 6. Outras 2 capitais também viram os preços do seguro explodir. Em Vitória, o aumento foi de 15%. A capital do Espírito Santo sofreu os efeitos da onda de violência durante a greve da Polícia Militar em fevereiro do ano passado. Durante os 21 dias de paralisação, 600 carros foram roubados. Na época, o seguro subiu imediatamente em 40%. No Rio de Janeiro, o custo aumentou 14% nos últimos 12 meses. Os dados de roubos ajudam a explicar o aumento. Em 2017, foram pouco mais de 54.300 registros deste crime, 30% a mais do que em 2016. São 149 cenas como estas, repetidas todos os dias. De algum tempo para cá, é público e notório que o índice de roubo e furto de automóveis no Rio subiu acima de qualquer comparação com séries históricas do passado. Por isso, quando o risco de perda aumenta, o custo da proteção do carro vai junto. A cláusula de roubo e furto é a que mais pesa no contrato de seguro. Se a escalada da violência tornou o seguro de automóveis mais caro, a intervenção federal na segurança do Rio pode ter um efeito inverso. O mercado das seguradoras está de olho nos resultados dessa intervenção e até com certo otimismo. Nós acreditamos que com a intervenção na segurança pública do Rio de Janeiro, haverá uma queda bastante razoável dos índices de criminalidade e principalmente no índice do roubo e furto de veículos. A redução seria bem-vinda para o Felipe. Dono de um utilitário esportivo ano 2013, o empresário viu o seguro pular de R$ 3.000 para R$ 5.000, mais de 10% do valor do carro. Ficar sem seguro, nem pensar. A saída foi cortar algumas gordurinhas. A gente cortou, por exemplo, o para-brisa, a gente cortou o retrovisor, a gente tinha uma distância muito maior de reboque, a gente teve que reduzir para 500 quilômetros, a gente teve que fazer corte para poder se adequar, porque estava muito caro. E a polícia do Ceará prendeu um suspeito de participar da chacina que deixou 7 mortos em Fortaleza. E é para lá que nós vamos agora falar com a Aline Oliveira, que tem informações. Bom dia, Aline. Como a polícia chegou a este homem? Olá, bom dia, Chico, bom dia a todos. Olha só, a polícia identificou um dos carros usados pelos criminosos, pelas câmeras de segurança da região. Esse carro foi encontrado na garagem de um prédio no bairro Nobre aqui de Fortaleza. Foi lá que o suspeito foi preso e depois trazido aqui para a delegacia de homicídios. A polícia não divulgou o nome, mas informou que ele já responde por roubo e receptação. No apartamento e no carro foram encontradas armas e munição. A perícia vai analisar esse material e comparar com o que foi coletado no local dos crimes. Na última sexta-feira, criminosos atiraram e mataram 3 pessoas numa praça aqui próximo. Depois mataram outras 4 perto da sede da torcida do Fortaleza. A polícia ainda investiga se foi briga de torcida ou se a chacina teve outra motivação. Chico e Ana. Segue as investigações então, né, Aline? Obrigada, viu, pelas informações. Em Salgueiro, no sertão de Pernambuco, o ano letivo começou há quase um mês, mas os estudantes das comunidades rurais ainda não foram à escola. Todo dia eles acordam cedo, vestem o uniforme e esperam pelo transporte escolar, que não aparece. No povoado de Penedo, zona rural de Salgueiro, no sertão de Pernambuco, tem muita gente sem poder estudar. O motivo é a falta de transporte. De acordo com os alunos, há dias o ônibus escolar não passa por aqui. Para este estudante, o sentimento é de tristeza. O futuro está nos estudos, e aí como não tem como estudar, aí está com o quê? Quase um mês perdendo aula, aí é meio difícil, mas... Em toda a zona rural do município são 2.150 alunos que dependem do transporte escolar para chegar até a cidade. O carro não vem, nós temos que ir para casa. Ficar em casa sem fazer nada. Queria estudar, né? Era.
A situação do transporte escolar aqui em Salgueiro é tão preocupante que essa semana será realizada uma audiência pública na Câmara de Vereadores para discutir o assunto. Pais de alunos, alunos e autoridades do município vão se reunir para tentar resolver o problema. Seu Antônio cansou de esperar e está levando a filha para a escola, mas o custo é grande. É um custo a mais, é ruim, porque a gente fica também com pena dos sobrinhos que não podem ir, os parentes. A falta de transporte é um problema desde o ano passado. O Ministério Público de Pernambuco abriu inquérito para apurar o caso e determinou que a Prefeitura de Salgueiro resolvesse o problema. Agora, a secretária de Educação do município disse que a situação vai ser normalizada. Isso é normal, todo início de ano letivo. A quantidade de alunos aumenta, os problemas surgem e a gente está aqui para resolver. E eu posso dizer hoje que está praticamente a questão do transporte escolar está praticamente resolvida. As crianças se acordam cedo para vir para a escola ou para ir para a escola, não tem o carro e tem que ter uma providência, aí tem que vir carro. E não é só em Salgueiro, não. Alunos enfrentam dificuldades em outras regiões do Brasil. Falta professor e tem obra que não termina. Em Manaus, o problema são escolas que estão fechadas. Bom dia, Alexandre Rissayasso. Bom dia a todos. Aqui em Manaus são mais de 3 mil alunos sem aula pelas redes estadual e municipal. Pela rede estadual, são 2 escolas paradas que prejudicam mais de 2.300 alunos. Nós estamos em frente a uma delas e aqui nós vemos aqui na calçada montes de areia e cimento porque as obras ainda estão em andamento. E eu vou pedir para o Orlando Júnior mostrar para a gente a placa que informa que as obras deveriam ter sido concluídas no dia 25 de fevereiro. A Secretaria Estadual de Educação informou que será montada uma espécie de calendário especial para repor as aulas que foram perdidas. Pela rede municipal, são 650 alunos matriculados em uma escola que está sem aula por falta de energia elétrica. Aí a Secretaria Municipal de Educação informou que a energia deve ser ligada ainda esta semana. E uma informação importante é que as aulas aqui em Manaus começaram há mais de um mês. Chico e Ana. Dureza, obrigada, viu, Alexandre? E tem mais, viu? Em Dourados, Mato Grosso do Sul, não tem aula todo dia porque está faltando professor. O Martim Andrada fala sobre isso ao vivo pra gente. Oi, Martim, bom dia. Pois é, Ana Chico, bom dia para vocês, bom dia para todos. Aqui uma decisão judicial obriga a prefeitura a contratar apenas os professores que fizeram concurso e dispensar os temporários. Só que não foi feito concurso para todas as disciplinas. Está faltando, por exemplo, o professor de inglês, de artes. São 178 vagas abertas e 26 mil alunos aí nessa situação. Alguns não têm aula. Nessa escola, por exemplo, onde eu estou, os alunos estão tendo aula. Só que eles saem às 9h30 da manhã. A prefeitura prometeu que vai tentar resolver esse problema até abril. É com vocês aí, Ana, Chico. Obrigado. E em educação, que deveria ser prioridade, né, é tratada assim, no improviso. Assunto para Alexandre Garcia, o futuro do país está largado, né, Alexandre? O que dá esperança é o depoimento de uma turma que não perde a vontade de estudar. Agora tem que ter vontade e coragem para enfrentar todos os problemas, todos os obstáculos no caminho, né? É isso, bom dia a vocês. Prioridade e esperança. Você usou 2 palavras básicas nessa questão, Chico. Agora, será que é proposital o improviso? Até parece, porque a educação liberta o cidadão eleitor. Conhecimento liberta o pensamento, e aí o corpo e a mente deixam de ser escravos do clientelismo e do populismo. Os responsáveis por esses improvisos devem dar vivas à ignorância, que é a rédea para conduzir massas. Já a esperança dá vivas ao conhecimento que liberta dessa escravidão que nos prende no tempo. Tempo passado para um mundo que avança. Os países bem à nossa frente, nos índices mundiais, ficaram adiantados por causa do ensino e não por causa do dinheiro. É a obrigação dos pais e do Estado. Nem precisaria estar numa Constituição, mas está na nossa. O artigo 205 diz que é direito de todos, responsabilidade do Estado e da família. E no 206 fala de transporte e alimentação, que as reportagens mostraram aí como fazem falta, né? E
ensino de qualidade. Aí nem é preciso falar da doutrinação ideológica que ocupa o currículo no lugar da matemática, das letras, da história real, das ciências. Mas também falta professor, falta estímulo para atrair vocações para a mais importante das missões. Falta merenda, falta sala de aula, a consequência é que pode faltar o futuro, porque sem educação, sem ensino, não há futuro. Fora da educação, não há salvação. É a maior riqueza de um povo. No Rio de Janeiro, uma exposição da NASA motiva crianças brasileiras, porque nos Estados Unidos há milhões de vagas para cérebros. E aqui se cortam verbas para ciência, para tecnologia, para pesquisa. Algum cérebro perdido, alguma mente brilhante lá no interior de Salgueiro sem transporte, lá em Manaus sem luz elétrica, lá em Dourados faltando professor. Mas se há essa escuridão, esse improviso, é preciso acender a luz da esperança. E a esperança se chama educação. Ana e Chico. Verdade. Obrigada, Alexandre. Até mais. Os planos de saúde foram os campeões de reclamações no ranking do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC. Esse ranking vai ser divulgado hoje e é a 6ª vez seguida que esses planos de saúde lideram as reclamações. Rodrigo, dessa vez, quais são as principais queixas dos pacientes? Bom, vamos lá. Acho que está fácil para todo mundo. Falta de informação, cobertura negada e reajuste. Há vários casos em que as pessoas têm que recorrer à justiça para conseguir algum tipo de assistência. Vamos ver mais na reportagem da Ana Paula Campos. Primeiro foi o reembolso de um teste do vírus H1N1 que a Janaína teve que lutar para conseguir com o plano da filha. Agora, a nova frente de batalha dela é com o plano de saúde da mãe, que tem câncer há 1 ano. Depois de mais de 30 negativas da operadora para um exame de PET scan que rastreia tumores no corpo, ela acabou entrando na justiça e conseguiu uma liminar. Mas a cada novo procedimento, as dificuldades com o plano recomeçam. Ele atrasa as autorizações e aí acaba não sendo mais necessário, né? E aí a quimioterapia também teve, a segunda quimioterapia também teve dificuldade de tempo para fazer e reembolso tem dificuldade, todas as coisas que deveriam ser simples não são, né? Até as previstas em lei. O problema da Janaína não é um caso isolado, muito pelo contrário. Em 2017, os planos de saúde lideraram mais uma vez o ranking de reclamações do IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Já é o 6º ano seguido que os planos ficam na primeira colocação. Entre as principais queixas dos consumidores estão a falta de informações, as negativas de cobertura e os reajustes. Nós percebemos o reajuste de 38%, 24%, principalmente os reajustes em que versam sobre contratos coletivos ou por adesão, que não tem uma regulamentação da ANS. As reclamações sobre produtos ficaram em 2º lugar no ranking. Os consumidores se queixaram principalmente de defeitos nas mercadorias. E foi exatamente isso que aconteceu com a Ethel. O leitor de livros digitais dela quebrou e foi um sufoco conseguir um novo. Demorou 3 meses sem nenhum tipo de resposta, só com uma resposta padrão, uma resposta para, enfim, acalmar o consumidor sem resolver o problema dele, né? Em 3º lugar no ranking estão os bancos e financeiras. Em 4º, as empresas de telecomunicações. E na 5ª colocação, as companhias de água, energia e gás, que apareceram pela primeira vez nessa lista. Para o Instituto, o resultado mostra que as agências reguladoras não estão cumprindo o seu papel de órgãos fiscalizadores das empresas. Mostra um problema de fiscalização. A gente percebeu um afrouxamento em várias áreas pelo poder público. E por conta disso, o IDEC identifica que isso é um problema grave. A Associação Brasileira de Planos de Saúde e a Federação Nacional de Saúde Suplementar disseram que os dados da pesquisa só refletem o perfil dos clientes do IDEC e não têm critérios transparentes. A ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é responsável pela fiscalização, diz que trabalha com dados dos órgãos oficiais, como os do Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor. E nesse ranking de reclamações, os planos de saúde ocupam a 17ª posição. Chico e Ana, quem está com a gente todas as manhãs aqui, certamente tem um plano de saúde, teve ou está tentando ter, pode fazer uma avaliação pessoal sobre a qualidade do serviço.
Pois é, as explicações ele sempre tem, né? Agora, quem usa o serviço é que sabe se está funcionando ou não. Não muda nada, em nada o fato de que tem muito problema para quem precisa, exatamente na hora que mais precisa para usar o plano de saúde. E vulnerável. Obrigado, Rodrigo. Olha, já. E um avião com mais de 70 pessoas a bordo se acidentou quando pousava no aeroporto internacional de Katmandu, no Nepal, hoje de manhã. A companhia dona do avião, a US Bangla, diz que 67 passageiros e 4 tripulantes estavam a bordo. 30 pessoas foram resgatadas até agora, 7 delas morreram a caminho do hospital. Esse avião tinha saído de Dhaka, capital de Bangladesh. E em Nova York, 5 pessoas morreram na queda de um helicóptero. Foi ontem à noite. 6 pessoas estavam a bordo. Aí você vê essa imagem de celular mostrando o momento em que o helicóptero cai no East River, um dos rios que banham a cidade de Nova York. O piloto conseguiu escapar. 2 passageiros morreram no local. Os outros 3 foram levados com vida ainda para o hospital, mas não resistiram aos ferimentos. O helicóptero fazia um voo panorâmico. A causa do acidente ainda está sendo investigada. E também o problema do frio, 4 graus no momento do acidente desse helicóptero. E por aqui a forte chuva do fim de semana derrubou uma ponte e interditou a BR-265 no sul de Minas Gerais. A estrada é a principal ligação entre o sul de Minas e a zona da Mata Mineira. O Hernani Fiuza está no local, trazendo informações para nós. Alguma previsão de liberação dessa via, Hernani? Bom dia. Ainda não, viu, Chico? Bom dia para você também, para Ana Paula, a você que está nos acompanhando. A Prefeitura daqui de Nazareno, onde nós estamos, deve se reunir hoje com o DENIT, a Defesa Civil, para ver o que pode ser feito. Choveu aqui, na madrugada de domingo, cerca de 80 milímetros. Isso é mais da metade da média de chuva de todo o mês de março. O motorista de uma carreta que passava por aqui, na hora da queda, disse à polícia que chegou a ver a ponte caída, mas não conseguiu frear. Ele teve um impacto, perdeu o controle e a carreta só parou depois de bater em algumas árvores. O motorista teve ferimentos leves. A BR-265 é um importante acesso daqui do sul de Minas às cidades históricas de São João del Rei, Tiradentes, Ouro Preto. Agora, para o motorista chegar a essas cidades, é preciso fazer um desvio de pelo menos 80 quilômetros, viu, Chico e Ana Paula? Ok, Hernani, obrigada. Vamos então saber direto de previsão do tempo, saber se tem mais chuva prevista para Minas Gerais. Isabela Camargo, já aqui a postos. Oi, Isabela, bom dia. Bom dia, Ana, Chico, bom dia a todos, boa semana. Tem uma boa notícia para o sul de Minas. Hoje não tem previsão de chuva. Também em boa parte do Rio de Janeiro e de São Paulo. Na verdade, essa última semana cheia do verão já dá indícios do outono, com menos chuva em parte do sudeste. Já no norte de Minas, Espírito Santo, no interior do Nordeste e sul da Bahia, aí a previsão é de temporais. Vou te mostrar aqui nas imagens satélite. Você vê que as nuvens estão bem concentradas no centro-norte do país. Olha só, organizadinhas aqui, pegando do Espírito Santo, interior do Nordeste, avançando pelo centro-oeste até o norte. Já no centro-sul, a gente tem essas 2 áreas de alta pressão que fazem circular um ar mais seco e que vão deixar essa frente fria aqui, ó, passar bem longe, lá pelo oceano. Ela não vai interferir em nada aqui, provocando muita chuva hoje não. Vou te mostrar os detalhes. Onde está verde claro, significa pancadas de chuva bem isoladas e só no período da tarde. Vai aqui do oeste do Paraná, avança aqui por Goiás, sul de Mato Grosso, Acre, parte do Amazonas, vai até o leste lá do Amapá, Rio Grande do Norte. Já onde está verde escuro, aí a situação é diferente, a condição é para chuva mais volumosa, temporais mesmo, tá? Então, vou destacar para você, norte do Espírito Santo, do Recôncavo Baiano até o sul da Bahia, avança pelo oeste, sul do Maranhão, centro-sul do Pará, até Rondônia e o centro-norte de Mato Grosso também, com previsão de pancadas de chuva. Agora, o tempo firme aqui no Rio Grande do Sul, centro-oeste de Santa Catarina, faixa central do Paraná, boa parte de São Paulo, Rio de Janeiro e sul de Minas, como já falamos mais cedo. Aqui do norte do Amazonas, todo o estado de Roraima com tempo seco até o oeste do Amapá e aqui entre Paraíba e Alagoas, previsão de tempo firme e no Recife, hoje é aniversário da capital pernambucana, previsão de 33 graus e sem chuva então para a comemoração dos 481 anos. As temperaturas ficam assim, a gente tem 33 graus também para Campo Grande, Manaus, 29 em Brasília, Belo Horizonte, 32 em São Paulo, 34 no Rio de Janeiro, 30 em Curitiba, 28 em Florianópolis e Porto Alegre. Chico e Ana, mas o pessoal da região sul precisa saber que depois dessas máximas, as temperaturas caem um pouco, tá? Para o pessoal da região sul. Para ninguém ficar triste, lembrar também que Olinda está fazendo aniversário hoje, 483. 2 anos a mais
do que o Recife, Isabel. Bem lembrado. Parabéns, Paulinho de Recife. Qual é o recado que você tem para amanhã? Para amanhã, Chico, é o seguinte, a chuva continua no interior nordestino, vai ter nevoeiro na faixa leste de São Paulo e de Curitiba por conta de uma massa de ar seco, e aí durante a semana a chuva vai ficar bem concentrada. No próximo mapa você vai ver Mato Grosso, Tocantins e Bahia, e menos chuva no Ceará, no Rio Grande do Norte e Alagoas. E aí para o Rio de Janeiro, Chico, como choveu demais aí, né, desde o início do mês, não tem previsão de chuva esta semana. Ok, obrigado, Isabela. Obrigada. E a maior lagoa do Espírito Santo transbordou e invadiu ruas e casas de 2 cidades no norte do estado. Os alagamentos começaram depois que a mineradora Samarco construiu barragens para evitar que aqueles rejeitos dela atingissem os rios da região. Água cobriu quase todo o pasto, já está invadindo ruas e falta pouco para entrar em algumas casas em Sooretama, no norte do Espírito Santo. A Lagoa de Paranã, a maior do estado, transbordou. A lagoa encheu tanto nos últimos dias que aqui, por exemplo, onde a gente está, é uma rua. Ali a gente até vê os postes de iluminação. E o único acesso aqui ou é de barco, como a gente está, ou então como aquele morador, olha, que está vindo caminhando com a água quase na cintura. Na cintura. E se mais para fora, lá no pescoço. Já em Linhares, cidade vizinha, a água chegou à varanda de algumas casas. Moradores tiveram que deixar tudo para trás. O que eu pude tirar, eu tirei. Agora o resto das minhas coisas ficou aí dentro de casa. A rua que dá acesso às casas sumiu. Todo dia você vai ver uma marca diferente na água, né? Você vai ver que está subindo todos os dias. Só que não chove forte nessas cidades há um mês. Quem mora aqui conta que os alagamentos têm a ver com um desastre ambiental de Mariana, que aconteceu em Minas Gerais no fim de 2015. Uma barragem de rejeitos de minério da Samarco se rompeu e a lama se espalhou por toda a extensão do Rio Doce. Na época, a mineradora construiu barragens aqui no Espírito Santo para impedir que a lama atingisse outros rios. Esse muro de pedra foi colocado no canal que liga o Rio Doce à Lagoa de Paranã. O objetivo era preservar o ponto onde a água é captada para abastecer a cidade. Como nos últimos anos o estado viveu um período de seca, o problema só apareceu agora, quando começou a chover nas nascentes que alimentam a lagoa. No caso da Lagoa de Paranã, a principal forma de saída, de drenagem dessa água é um canal que existe entre ela e o Rio Doce. Se esse canal for fechado, vai transbordar e aí a gente vai ter consequências desastrosas, né? Para tentar resolver o problema, a Fundação Renova, que responde pelos prejuízos causados pela Samarco, instalou essas bombas. Mas para o secretário de Meio Ambiente da cidade, isso é insuficiente. O Paranã está enchendo, está ocupando espaços de áreas de pastagem, né, que antes eram áreas cultivadas, porque o volume que sai hoje é insuficiente. Pescadores e moradores também acham que as bombas não conseguirão drenar toda a água. E a preocupação é que o tempo começou a virar. Quem vai ter problema é quem mora aqui embaixo, que pode sair arrastando tudo. A gente tem que agradecer ainda a Deus que não está chovendo, porque se chover a situação vai ficar crítica, a água vai entrar dentro das casas. A gente fala de desastre ambiental, mas não é bem um desastre, não é um acidente, né? Essa tragédia é criminosa, tem responsabilidades. A Fundação Renova, que responde pela Samarco, disse que as bombas de drenagem foram colocadas para diminuir em emergência o nível das águas do Rio Pequeno e da Lagoa Ju-Paranã. O trabalho será executado durante 3 meses, todos os dias da semana, até que o nível dessas águas seja controlado. E já vamos falar da greve dos Correios. Fala também do partido que representa as Farc, que elegeu 5 senadores e 5 deputados na Colômbia. Uma pesquisa diz que pedalar ajuda a envelhecer bem. Você vai ver como foi o primeiro fim de semana com o Minhocão aqui em São Paulo fechado para os carros. E outras notícias do começo de semana aqui na capital, 8h06. A semana começa com greve nos Correios por todo o Brasil por tempo indeterminado. Vamos a Brasília. A Joconda Brasil tem informações sobre essa greve. Bom dia, Joconda.
Oi, Chico, bom dia a você, bom dia a todos que nos assistem. De acordo com a Associação dos Profissionais dos Correios, 21 estados mais o Distrito Federal aderiram à paralisação. De fora estão apenas Amazonas, Amapá, Sergipe e Roraima, e os funcionários do Piauí fazem assembleia hoje para decidir sobre a paralisação. Dessa vez a greve não tem a ver com reajuste salarial, e sim com mudanças na regra de cobrança dos planos de saúde. Aqui hoje, os funcionários pagam um percentual só quando usam o plano. Os Correios querem cobrar um percentual fixo, além de uma taxa pelos procedimentos médicos realizados. Em Belo Horizonte, como a gente vê aí nas imagens, os funcionários dos Correios espalharam faixas e cartazes numa das centrais de distribuição. Em nota, a direção dos Correios afirma que a greve nesse momento prejudica a situação já delicada da empresa, que depois de negociar sem sucesso com os trabalhadores, o financiamento dos planos de saúde vai para julgamento no Tribunal Superior do Trabalho e que não tem como manter o modelo atual dos planos, que são condições concedidas de acordo com os Correios no auge do monopólio, quando a empresa detinha o monopólio no mercado de postagens. Gioconda Brasil, para o Bom Dia Brasil. Muito obrigado, Gioconda. A gente vai falar agora da investigação de um tiroteio que deixou 2 pessoas mortas e 4 feridas na noite de sábado em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Imagens da câmera de segurança do bairro, Jardim Calux, mostram a correria por causa dos tiros. Carros e motos tentam sair rapidamente dali. Agora, repare no canto esquerdo do vídeo, um homem atravessa a rua e vai correndo em direção a um carro atirando. Outro homem também atira, mas em outra direção. Em seguida, os 2 fogem, mas um deles ainda volta e faz mais disparos. Os 2 mortos são Eduardo Donizete Silva Santos, de 25 anos, e Maxwell Nonato de Souza, de 24. No local do tiroteio, a polícia encontrou papéis com anotações que seriam de contabilidade de tráfico de drogas. Agora, notícias internacionais. Os inimigos do acordo de paz entre o governo colombiano e as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia foram os grandes vencedores das eleições legislativas no fim de semana. O Partido Centro Democrático, fundado pelo ex-presidente Álvaro Uribe, elegeu o maior número de representantes para o Senado e a Câmara dos Deputados. Como era esperado, o partido que representa as Farc teve um fraco desempenho nas urnas. Mesmo assim, garantiu 5 senadores e 5 deputados, porque esse número estava previsto no acordo. Nenhum partido ou bloco conseguiu maioria e o país está dividido para as eleições presidenciais de maio. Ivan Duque vai ser o candidato da direita e o ex-guerrilheiro e prefeito de Bogotá, Gustavo Petro, vai representar a esquerda. O domingo foi de eleição também em Cuba. Os cubanos votaram em uma lista pré-definida pelo Partido Comunista para formar a Assembleia Legislativa. É essa Assembleia que vai escolher o novo presidente do país depois de 60 anos da família Castro no poder. E no Chile, o presidente Sebastián Piñera tomou posse ontem. O presidente brasileiro Michel Temer acompanhou a cerimônia na cidade de Valparaíso. Passado isso, 8 horas e 13 minutos, aqui com Glória Vanik, para a gente voltar a tratar das questões aqui de São Paulo. Vamos voltar a falar daquele acidente envolvendo 2 ônibus e em Guaianazes, né, na zona leste aqui da capital. Pelo menos 20 passageiros se machucaram. Vamos com a Zelda Mello? Vamos lá, Zelda, atualização, por favor. Bom dia. Bom dia, pois a informação inicial era que eram 3 ônibus envolvidos, na realidade são 2, um terceiro ele estava parado no ponto, pegando os passageiros quando aconteceu o acidente. A gente vê bem aqui atrás os ônibus que bateram, se chocaram. De acordo com testemunhas, um deles teria aí avançado a faixa contínua e ido para a contramão. Todos os atendimentos já foram feitos, foram 22 vítimas, segundo o Corpo de Bombeiros, leves, e uma delas com maior gravidade, que foi justamente o motorista do ônibus amarelo. Foi aproximadamente 1 hora para que ele conseguisse ser resgatado das ferragens. Aqui no local já tem ferragem aqui no chão, porque teve muito óleo derramado na pista. Os ônibus ainda permanecem aqui, o local ainda tem que ser liberado pela polícia. Provavelmente a perícia também deve passar por aqui para determinar as causas do acidente. Nós conversamos com algumas das vítimas. Vamos ver o que ela contou pra gente. Chegou a ver o que aconteceu? Como é que foi? O motorista da perua amarela invadiu na contramão e pegou o ônibus de frente. Ele não estava, o motorista nosso não estava correndo, não estava nada. Não.
Não, porque eu pego no final e tava super tranquilo. Bom, tá aí, né? Daqui a pouco... O motorista do ônibus dela não estava correndo, né? Então... Aos poucos vão chegando aí as informações sobre o que aconteceu ali, mas a prioridade é para o socorro das pessoas. Bom, tem aí então informação da CT de que a rua da Passagem Funda está interditada nos dois sentidos. A Zelda mostrou agora também, né? Com imagens ao vivo com a equipe dela. Na altura da rua Professor Tadeu tem 11 linhas de ônibus sendo desviadas ali na região também. Vamos para o Waze para mostrar como é que está a situação. Por aqui também tudo muito complicado, né? Estrada do Iguatemi ali com trânsito bem difícil, como a gente consegue ver aqui na imagem do Waze. Rodrigo, daqui a pouquinho eu volto com outras informações. Ali falava de um tombamento de caminhão também, né? Que eu trago no próximo. Valeu. 8 horas e 15 minutos, a gente vai para o intervalo então. Voltaremos já com uma dica para quem quer envelhecer com saúde. É pedalar. Você vai ver os detalhes da pesquisa que indica isso. Bom, e outras notícias de São Paulo também. Como a Glória já disse, 8h15, a gente volta já. Uma pesquisa feita por 2 universidades da Inglaterra revelou que pedalar ajuda a envelhecer com saúde. A prática de esportes por idosos impede a perda de massa muscular, ajuda a manter o peso, controla o nível de colesterol e, o que é melhor, faz a defesa do organismo funcionar como numa pessoa de 20 anos. Seu Luiz tem 64 anos, 160 medalhas e alguns troféus. Quantas vezes o senhor já subiu ao pódio? 10 vezes aproximadamente. 10, 12 vezes já subi ao pódio. Mas a vitória nunca foi o mais importante. 4 vezes por semana, seu Luiz se arruma para praticar ciclismo com o vizinho, o seu Jair, que tem 73 anos. O objetivo dos dois é manter o corpo em movimento e ganhar saúde. Eu sinto muito bem. Nas competições mesmo a gente vê que pessoa bem mais jovem, às vezes não consegue acompanhar o ritmo da gente. Esse benefício que eles já conhecem na prática foi comprovado por um estudo da Universidade de Birmingham e do King's College de Londres. Os testes em laboratório mostraram que a prática regular de esportes impediu a perda de massa muscular, que geralmente começa aos 20 anos. Os velhinhos ciclistas também mantiveram o peso ideal e o nível de colesterol controlado. E o resultado mais surpreendente é que a pesquisa comprovou que o sistema imunológico, a defesa do organismo, né, de quem pratica esporte regularmente, não envelhece. Melhor do que isso, ele volta a funcionar tão bem quanto o de uma pessoa de 20 anos. Dá ou não dá vontade de começar? Os dois pedalam há 15 anos e acreditam que o esporte é um santo remédio. Faz muito tempo que eu não fico doente, graças a Deus. Olha, nem gripe tenho pego, viu? A pesquisa constatou que os exercícios físicos retardam o envelhecimento de um órgão chamado timo, uma glândula no centro do peito que produz células de defesa que fortalecem o sistema imunológico. Este geriatra avalia que a descoberta é muito importante e ressalta um alerta da própria pesquisa. Quanto mais cedo se começa, melhores os efeitos. Se eu tiver um estilo de vida ativo, com uma atividade física levada a sério uma vida inteira, eu tenho muitos benefícios, inclusive preservando a minha capacidade de defesa, para aí sim ter um resultado muito positivo no envelhecimento, com funcionalidade, com independência, com autonomia, que é o envelhecimento que mais se deseja. André começou há 2 anos. Eu não uso bicicleta só para exercício, não. Eu uso para me locomover. Se eu precisar ir no cinema, eu vou no cinema. Se eu precisar ir no médico, eu vou no médico. Vem vindo agora de onde? Eu faço psicanálise, estava vindo do meu médico agora. Será que dizer que se sente com 20 anos é exagero? Não, acho que não seria, não. O sentimento é de vitalidade mesmo. Boa. 8h21, Isabela Camargo atualizando a previsão do tempo pra gente. Bom dia, Isa. Bom dia, Rodrigo. Bom dia para você também. Tempo firme ainda, melhor ainda, né, para andar de bicicleta. Rodrigo, hoje aqui em São Paulo, a gente está iniciando aí uma semana já com cara de outono, com calor e com menos chuva. Mas vai esquentar um monte. Não é? Você viu o sol de manhã, como ele começou, né? O dia bem alaranjado. Começamos com 19 graus e vamos para 32, então uma amplitude de 13 graus. Nós temos uma frente fria passando lá pelo oceano, mas ela não vai provocar chuva. Ela serve para atrair bastante calor do interior. Inclusive, é este calor com um pouquinho de umidade que ainda resta aqui em cima do estado é que a gente tem previsão de pancada de chuva aqui no oeste. Mas é uma chuva muito pontual. Inclusive, a umidade do ar cai bastante. Mesmo aqui no oeste, onde a gente tem previsão de pancada de chuva, como elas são bem isoladas, a umidade pode cair. Inclusive, aqui na capital vai chegar perto de 40%.
Olha só a diferença das últimas semanas, tá? E aí, esta semana vai seguir, então, com bastante calor, máxima de 31, 30 graus, pouca... Algumas gotas. Aí. Isso, aquelas bem isoladas, tá? Então, isso é bem importante. O pessoal já virar a chave aí daquele verão que a gente estava vindo com bastante chuva. Agora a chuva fica bem mal distribuída e bastante calor, então, até o final da semana. Só no sábado que a gente tem uma chance maior de chuva e por esse mapa aqui a gente vê que ela vai estar bem irregular. Comparando na escala, olha, só 5 milímetros aqui na região metropolitana. Mas a gente vai atualizando, né? Isso. Valeu, obrigado, Isa. Bom dia. Um homem caiu de uma altura de 6 metros enquanto fazia rapel em Paranapiacaba, na Grande São Paulo. 51 anos, ele estava na Cachoeira da Fumaça, na Serra do Mar, teve fratura exposta na perna, mas estava consciente. 4 carros dos bombeiros participaram do resgate. Este homem foi retirado dali de helicóptero e levado para uma unidade de pronto atendimento. E o estado de saúde dele não foi informado. Vamos lá, Glória, mais uma atualização, 8h23. A gente alertava para um tombamento, né? Isso aí. Aí, ó, tombamento de caminhão na Avenida Alexandre Colares, sentido único, com a Avenida Domingos de Souza Marques, ocupando uma faixa, alerta da CET. Temos imagens. Zona Oeste, isso. Zona Oeste, ali pertinho da Anhanguera. Temos imagens feitas mais cedo pelo Globocop. Foi agora há pouco, né? E aí temos imagens, não temos informação sobre vítima desse acidente, mas aí a imagem feita mais cedo pelo Globocop, inclusive com a interdição por ali. Vamos dar uma olhadinha no nosso mapa, então, como é que está o trânsito ali na região? Olhando aqui no Waze, tudo muito complicado ainda nessa região, tá? O local do acidente é ali. Rodovia Anhanguera é essa que nós vemos aqui. Vou afastar até um pouquinho o mapa para vocês verem. O trânsito também difícil aqui na rodovia Anhanguera na chegada à capital. E aqui a marginal do Rio Tietê. Então, a gente vê aí tudo bem complicado aí na região do acidente, mas sem informação de vítimas por enquanto. Tá bom. Também temos imagem de um capotamento no Tatuapé, aí na Radial Leste. Esse carro aí foi o carro que capotou, ele já estava desvirado quando o Globocop chegou ali, mas a gente vê a unidade do Corpo de Bombeiros que fez o resgate ali dos feridos, né? Também, por enquanto, sem informação do número de feridos nesse acidente ali no Tatuapé. Não, mas... na radial do lado... Radial com ladinho. Na radial do ladinho do terminal de ônibus. Exatamente, do terminal do Tatuapé. E aqui também temos no Waze mostrando como é que está o trânsito ali na radial, reflexo desse acidente, tudo muito, muito congestionado no sentido do centro da cidade. Então travou toda a radial no sentido do centro. Dá até pra gente mostrar a nossa câmera ali na radial. Tá livre, né, nesse ponto, provavelmente. Foi bem na altura do Tatuapé, né? Então vamos ver aqui, olha. Exatamente o que acontece. Já está livre aí no trechinho da nossa câmera, justamente porque o acidente reteve o trânsito um pouquinho ali para trás, tá? Tá bom. Valeu, Glória. Obrigado, viu? Até já. Mais um intervalinho, pessoal, rapidinho. A gente volta já para mostrar que esse fim de semana que passou foi o primeiro em que o Minhocão ficou fechado para os carros, final de semana todo. A gente vai trazer os detalhes, como é que foi, enfim. E outras notícias da capital paulista também. Agora 8h25. Força! O Minhocão, né, como é conhecido, o viaduto mais famoso de São Paulo, passou o fim de semana inteiro fechado para os carros pela primeira vez. Rodrigo, os pedestres gostaram da novidade, né? Mas teve motorista reclamando do trânsito que isso gerou, né? Viaduto mais famoso de São Paulo. Gostei dessa, Chico Pinheiro. Minhocão. Passa ali, é meio estranho mesmo. Ele sei lá porque que ele é famoso, deve ser porque, enfim, porque a gente tá tratando ele aqui, inclusive, né? O pessoal passou reclamando dos desvios, mas para quem mora numa área ali tão cheia de concreto e quem não é de São Paulo vai perceber o que é aquela região, né? O pessoal tá meio aliviado de saber que vai acabar trocando ali o vai e vem dos carros por um parque na porta de casa todos os fins de semana. Parque de concreto, dá uma olhada. Todo mundo curtindo o domingão de sol e eis que aparece uma criatura um tanto quanto inusitada na janela. Não entendeu? É só dar uma olhadinha ao redor. Entre várias opções de lazer, o Minhocão oferece também teatro. Aproveita e mostra pra eles a nossa bagaça. A gente aqui juntou dois prazeres, né? Sair pra pedalar em família e nós pegou uma pecinha de teatro. O Minhocão caiu no gosto do paulistano que busca um pouquinho de lazer aos domingos. A novidade agora é que esse foi o primeiro fim de semana que o espaço ficou fechado para os veículos também no sábado. Ótimo. Eu digo que agora aqui o Minhocão é o quintal da minha casa. Eu acho que é mais uma opção de espaço, principalmente porque a gente tem poucos espaços em São Paulo, né? A gente compete muito com carro.
carro, essas coisas, então o espaço assim pra gente trazer a família é super bom. Só que nem todo mundo ficou feliz com a mudança, não. Eu achei que de domingo tá bem viável, mas de sábado acho que o trânsito ainda é meio pesado, né, para fechar. O elevado João Goulart, com pouco mais de 3 quilômetros de extensão, foi inaugurado em 1971. Nos primeiros anos, o Minhocão era exclusivo para os carros. Mas por causa do barulho, os moradores dos prédios vizinhos começaram a reclamar. Foi então que o elevado passou a ser fechado durante as madrugadas. E com o tempo, os veículos tiveram que dividir espaço com os pedestres. Muito bom, diminui o barulho, a gente conseguiu dormir, acordar sábado mais tarde, não precisar levantar às 6h30 da manhã com aquele barulho dos carros, moto. Achei ótimo. Eu que moro aqui, gostadinha, não saía caminhar e agora vamos sair caminhar todo dia. A lei que criou o Parque Municipal do Minhocão foi sancionada no mês passado. Quando se fala em parque, a gente logo pensa em verde, em planta. Aqui no Minhocão o concreto ainda predomina, mas quem sabe daqui a alguns anos tudo mude e essa imagem deixe de ser apenas um desenho na parede. Teria que reformular alguma coisinha aqui para conseguir algumas árvores aqui, mas seria muito bom ter mais verde aqui para a gente conseguir ficar na sombra com as crianças, fazer piquenique, fazer mesmo de um parque, né? Parque de asfalto, concreto e, quem sabe, verde. Próximo passo desse projeto é fechar o Minhocão de segunda a sexta, das 8 da noite às 7 da manhã. Por enquanto, o pessoal está dormindo até acordar no sábado e no domingo. Chico e Ana. Verdade. Bacana, Rodrigo. Até já. Valeu. O secretário de Saúde da cidade de Igaracy, na Paraíba, foi afastado depois de mandar matar cerca de 50 cachorros que estavam nas ruas. O Ministério Público está investigando denúncias de que os cães teriam sido, inclusive, mortos a pauladas. A notícia revoltou os moradores de Igaracy, a 450 quilômetros de João Pessoa. Eu acho que isso foi um grande ato de barbaridade com os animais, né? Que eles não têm culpa de nada, são criaturas inocentes, não tem que matar. Na semana passada, cerca de 50 cachorros foram recolhidos nas ruas e mortos por agentes da prefeitura. Quem deu a ordem para a matança foi o então secretário de Saúde, José Carlos Maia, que foi afastado depois da repercussão do caso. Ele alega que os animais estavam doentes e representavam um risco à população. O procedimento da eutanásia nós realizamos num galpão aqui no município, que era a área que a gente tinha. Capturamos os animais, levamos para lá, fizemos a sedação e anestesia geral. A polícia contesta essa versão. Segundo as investigações, há indícios de que os cães tenham morrido a pauladas. Nós vimos uma cena de total barbárie por lá, vimos muito sangue no local. Isso demonstra que os cachorros não foram sacrificados de uma maneira humanizada, mas sim eles foram mortos com requintes de crueldade. O Ministério Público deu prazo para que a Prefeitura de Igaracy se explique. O Conselho Regional de Medicina Veterinária abriu uma sindicância para apurar a conduta do ex-secretário, que é veterinário de formação. A gente espera que tudo seja esclarecido e que se tiver alguém que ser punido, vai ser punido, porque a gente não vai deixar barato. Um desrespeito total à vida dos animais, um desrespeito à legislação que não autoriza em nenhum instante o poder público fazer uma chacina dessa monta da forma como fez lá em Igaracy. E uma maldade, né? Olha, a prefeitura lá de Igaracy disse que só vai se manifestar depois que for notificada. Daqui a pouco, o presidente russo diz que já mandou derrubar um avião com mais de 100 pessoas. E sobe para 50 o número de mortos no acidente com um avião no Nepal. Agora são 8h36, hora de Brasil. Uma delegação da Coreia do Sul está na China para planejar os detalhes do encontro entre o ditador Kim Jong-un, da Coreia do Norte, e o presidente americano Donald Trump. Na semana passada, Trump aceitou um convite de Kim Jong-un para negociar o programa nuclear da Coreia do Norte. Mas os próprios sul-coreanos que passaram esse convite disseram que ainda não receberam nenhuma resposta oficial do regime norte-coreano. As Nações Unidas afirmaram hoje que as negociações devem incluir uma discussão sobre direitos humanos. Segundo a ONU, a restrição à informação e a vigilância do Estado na Coreia do Norte permanecem fortes e provocam medo entre os cidadãos. E olha que notícia absurda e revoltante. O presidente russo, Vladimir Putin, admitiu que mandou derrubar um avião cheio de gente horas antes da abertura da Olimpíada de Inverno
de Sochi em 2014. O Pedro Vedo, lá em Londres, tem mais informações ao vivo para a gente. Pedro, essa não foi a única revelação polêmica que o Putin fez, né? A confissão de assassinato. Bom dia, Chico, Ana, bom dia para todo mundo. O Vladimir Putin, na verdade, fez várias revelações no trailer de um documentário que foi ao ar ontem na TV russa. Ele disse que horas antes da cerimônia de abertura dos Jogos de Inverno da Rússia, foi avisado de que um avião com 110 pessoas que ia da Ucrânia para a Turquia tinha sido sequestrado por um homem com uma bomba e mudado a rota para Sochi. O Putin disse que mandou abater o avião e só depois, já dentro do estádio lotado, com a aviação russa mobilizada, é que ele soube que era um alarme falso e o avião, portanto, não foi abatido. O presidente russo ainda contou orgulhoso que o seu avô, Spiridon Putin, foi cozinheiro do ditador Joseph Stalin. Tá aí, Vladimir Putin. 8 horas e 41 minutos, Glória. Rodrigo, vamos falar de um acidente que ocorreu mais cedo na Avenida Salim Faramalouf, entre dois carros. Foi ali no cruzamento com a Avenida Vereador Abel Ferreira. Foi durante uma perseguição policial. Essas imagens foram feitas mais cedo pelo Globocop. Os policiais perseguiam um carro roubado. Durante a fuga, os bandidos bateram num outro carro. 3 homens foram presos, esses 3 que a gente vê ali na calçada. Agora, atualizando, aqui no Waze, a gente vê que ainda tem trânsito ainda muito congestionado e ainda tem interdição ali na região. É um trânsito só por aproximação. Ok, muito obrigado, viu? Subiu para 50 o número de mortos no acidente com um avião de passageiros no aeroporto internacional de Katmandu, no Nepal. Esse avião vinha de Bangladesh, caiu durante a manobra de aterrissagem. 67 passageiros e 4 tripulantes estavam a bordo e na última década o aeroporto de Katmandu registrou vários acidentes com aviões de pequeno porte. A maioria levava turistas que visitavam as montanhas do Nepal, que fica na cordilheira do Himalaia, na Ásia. Acabou, né? Acabou, vamos lá. Aqui em São Paulo, de olho, atualizando as informações daquele acidente que mostramos logo no início, na Zona Leste. Todos socorridos ali. Fica agora a expectativa com relação à perícia para saber o que realmente provocou esse acidente. E também agora pela manhã, uma carreta tombou na região da rodovia Anhanguera, que liga aqui o interior de São Paulo. Não há informações sobre feridos. Assim começa a segunda. Boa semana para todos. Até amanhã. Segunda começa aqui em Brasília com reunião hoje do presidente Temer com o diretor-geral da Organização Mundial do Comércio, Roberto Azevedo. Recentemente, os Estados Unidos decidiram sobretaxar o aço, que vai prejudicar as exportações do Brasil. Uma ótima semana para você. Eu termino com a notícia de que a inteligência russa teria encontrado laboratório de armas químicas em Guta, na área rebelde. Já o Ocidente afirma que o ditador Bashar al-Assad é quem comanda os ataques químicos na região. O principal grupo rebelde concordou com a Rússia pela transferência de feridos dali. Vamos ver se agora então sai um corredor humanitário nessa região. Bom dia para todo mundo. Tomara, né? Bom, você sabe outras notícias a qualquer momento do Jornal Hoje. Ótima semana para todos nós e amanhã a gente está de volta. Bom dia para você. Bom dia e, de novo, parabéns para Recife e Olinda. Estão comemorando a data hoje. Coragem, hoje é segunda-feira. Vamos nessa. Abastecer a cidade. Como nos últimos anos o estado viveu um período de seca, o problema só apareceu agora, quando começou a chover nas nascentes que alimentam a lagoa. No caso da Lagoa de Paraná, a principal forma de saída, de drenagem dessa água é um canal que existe entre ela e o Rio Doce. Se esse canal for fechado, vai transbordar e aí a gente vai ter consequências desastrosas, né? Para tentar resolver o problema, a Fundação Renova, que responde pelos prejuízos causados pela Samarco, instalou essas bombas. Mas para o secretário de Meio Ambiente da cidade, isso é insuficiente. O Paraná está enchendo, está ocupando espaços de áreas de pastagem, né, que antes eram áreas cultivadas, porque o volume que sai hoje é insuficiente. Pescadores e moradores também acham que as bombas não conseguirão drenar toda a água. E a preocupação é que o tempo começou a virar. Quem vai ter problema é quem mora aqui embaixo, que pode sair arrastando tudo. A gente tem que agradecer ainda a Deus que não está chovendo, porque se chover a situação vai ficar crítica, a água vai entrar dentro das casas. A gente fala de desastre ambiental, mas não é bem um desastre, não é um acidente, né? Essa tragédia é criminosa, tem responsabilidades. A Fundação Renova, que responde pela Samarco, disse que as bombas de drenagem foram colocadas para diminuir
em emergência o nível das águas do Rio Pequeno e da Lagoa Juparanã. O trabalho será executado durante 3 meses, todos os dias da semana, até que o nível dessas águas seja controlado. E já vamos falar da greve dos Correios. Fala também do partido que representa as Farc, que elegeu 5 senadores e 5 deputados na Colômbia. Uma pesquisa diz que pedalar ajuda a envelhecer bem. Você vai ver como foi o primeiro fim de semana com o Minhocão aqui em São Paulo fechado para os carros. E outras notícias do começo de semana aqui na capital, 8h06. A semana começa com greve nos Correios por todo o Brasil por tempo indeterminado. Vamos a Brasília. A Joconda Brasil tem informações sobre essa greve. Bom dia, Joconda. Oi, Chico, bom dia a você, bom dia a todos que nos assistem. De acordo com a Associação dos Profissionais dos Correios, 21 estados mais o Distrito Federal aderiram à paralisação. De fora estão apenas Amazonas, Amapá, Sergipe e Roraima, e os funcionários do Piauí fazem assembleia hoje para decidir sobre a paralisação. Dessa vez a greve não tem a ver com reajuste salarial, e sim com mudanças na regra de cobrança dos planos de saúde. Aqui hoje, os funcionários pagam um percentual só quando usam o plano. Os Correios querem cobrar um percentual fixo, além de uma taxa pelos procedimentos médicos realizados. Em Belo Horizonte, como a gente vê aí nas imagens... Às 7 da manhã. Por enquanto o pessoal está dormindo até acordar no sábado e no domingo, Chico e Ana. Verdade. Bacana, Rodrigo. Até já. Valeu. O secretário de Saúde da cidade de Igaracy, na Paraíba, foi afastado depois de mandar matar cerca de 50 cachorros que estavam nas ruas. O Ministério Público está investigando denúncias de que os cães teriam sido, inclusive, mortos a pauladas. A notícia revoltou os moradores de Igaracy, a 450 quilômetros de João Pessoa. Eu acho que isso foi um grande ato de barbaridade com os animais, né? Que eles não têm culpa de nada, são criaturas inocentes, não tem que matar. Na semana passada, cerca de 50 cachorros foram recolhidos nas ruas e mortos por agentes da prefeitura. Quem deu a ordem para a matança foi o então secretário de Saúde, José Carlos Maia, que foi afastado depois da repercussão do caso. Ele alega que os animais estavam doentes e representavam um risco à população. O procedimento da eutanásia nós realizamos num galpão aqui no município, que era a área que a gente tinha. Capturamos os animais, levamos para lá, fizemos a sedação e anestesia geral. A polícia contesta essa versão. Segundo as investigações, há indícios de que os cães tenham morrido a pauladas. Nós vimos uma cena de total barbárie por lá, vimos muito sangue no local. Isso demonstra que os cachorros não foram sacrificados de uma maneira humanizada, mas sim eles foram mortos com requintes de crueldade. O Ministério Público deu prazo para que a Prefeitura de Igaracy se explique. O Conselho Regional de Medicina Veterinária abriu uma sindicância para apurar a conduta do ex-secretário, que é veterinário de formação. A gente espera que tudo seja esclarecido e que se tiver alguém que ser punido, vai ser punido, porque a gente não vai deixar barato. Um desrespeito total à vida dos animais, um desrespeito à legislação que não autoriza em nenhum instante o poder público fazer uma chacina dessa monta da forma como fez lá em Igaracy. E uma maldade, né? Olha, a prefeitura lá de Igaracy disse que só vai se manifestar depois que for notificada. Daqui a pouco, o presidente russo diz que já mandou derrubar um avião com mais de 100 pessoas. E sobe para 50 o número de mortos no acidente com um avião no Nepal. Agora são 8h36, hora de Brasil. Uma delegação da Coreia do Sul está na China para planejar os detalhes do encontro entre o ditador Kim Jong-un, da Coreia do Norte, e o presidente americano Donald Trump. Na semana passada, Trump aceitou um convite de Kim Jong-un para negociar o programa nuclear da Coreia do Norte. Mas os próprios sul-coreanos que passaram esse convite disseram que ainda não receberam nenhuma resposta oficial do regime norte-coreano. As Nações Unidas afirmaram hoje que as negociações devem incluir uma discussão sobre direitos humanos. Segundo a ONU, a restrição à informação e a vigilância do Estado na Coreia do Norte permanecem fortes e provocam medo entre os cidadãos. E olha que notícia absurda e revoltada. Né? E aí temos imagens, não temos informação sobre vítima desse acidente, mas aí a imagem feita mais cedo pelo Globocop, inclusive com a interdição por ali. Vamos dar uma olhadinha no nosso mapa, então, como é que está o trânsito ali na região?
olhando aqui no Waze, tudo muito complicado ainda nessa região, tá? O local do acidente é ali. Rodovia Anhanguera é essa que nós vemos aqui. Vou afastar até um pouquinho o mapa para vocês verem. O trânsito também difícil aqui na rodovia Anhanguera, na chegada à capital. E aqui a marginal do Rio Tietê. Então, a gente vê aí tudo bem complicado aí na região do acidente, mas sem informação de vítimas por enquanto. Tá bom. Também temos imagem de um capotamento no Tatuapé, aí na Radial Leste. Esse carro aí foi o carro que capotou, ele já estava desvirado quando o Globocop chegou ali, mas a gente vê a unidade do Corpo de Bombeiros que fez o resgate ali dos feridos, né? Também, por enquanto, sem informação do número de feridos nesse acidente ali no Tatuapé. Não, mas... na radial do lado... Radial com ladinho. Na radial do ladinho do terminal de ônibus. Exatamente, do terminal do Tatuapé. E aqui também temos no Waze mostrando como é que está o trânsito ali na radial, reflexo desse acidente, tudo muito, muito congestionado no sentido do centro da cidade. Então travou toda a radial no sentido do centro. Dá até pra gente mostrar a nossa câmera ali na radial. Tá livre, né, nesse ponto, provavelmente. Foi bem na altura do Tatuapé, né? Então vamos ver aqui, olha. Exatamente o que acontece. Já está livre aí no trechinho da nossa câmera, justamente porque o acidente reteve o trânsito um pouquinho ali para trás, tá? Tá bom. Valeu, Glória. Obrigado, viu? Até já. Mais um intervalinho, pessoal, é rapidinho. A gente volta já para mostrar que esse fim de semana que passou foi o primeiro em que o Minhocão ficou fechado para os carros, final de semana todo. A gente vai trazer os detalhes, como é que foi, enfim. E outras notícias da capital paulista também, agora 8 horas e 25 minutos. Força! O Minhocão, né, como é conhecido, o viaduto mais famoso de São Paulo, passou o fim de semana inteiro fechado para os carros pela primeira vez. Rodrigo, os pedestres gostaram da novidade, né? Mas teve motorista reclamando do trânsito que isso gerou, né? Viaduto mais famoso de São Paulo. Gostei dessa, Chico Pinheiro. Minhocão. Passa ali, é meio estranho mesmo. Sei lá porque que ele é famoso, deve ser porque, enfim, porque a gente tá tratando ele aqui, inclusive, né? O pessoal passou reclamando dos desvios, mas para quem mora numa área ali tão cheia de concreto e quem não é de São Paulo vai perceber o que é aquela região, né? O pessoal tá meio aliviado de saber que vai acabar trocando ali o vai e vem dos carros por um parque na porta de casa todos os fins de semana. Parque de concreto, dá uma olhada. Todo mundo curtindo o domingão de sol e eis que aparece uma criatura um tanto quanto inusitada na janela. Não entendeu? É só dar uma olhadinha ao redor. Que tem uma providência aí, tem que vir carro. E não é só em Salgueiro, não. Alunos enfrentam dificuldades em outras regiões do Brasil. Falta professor e tem obra que não termina. Em Manaus, o problema são escolas que estão fechadas. Bom dia, Alexandre Rissayasso. Bom dia a todos. Aqui em Manaus são mais de 3 mil alunos sem aula pelas redes estadual e municipal. Pela rede estadual, são 2 escolas paradas que prejudicam mais de 2.300 alunos. Nós estamos em frente a uma delas e aqui nós vemos aqui na calçada montes de areia e cimento porque as obras ainda estão em andamento. E eu vou pedir para o Orlando Júnior mostrar para a gente a placa que informa que as obras deveriam ter sido concluídas no dia 25 de fevereiro. A Secretaria Estadual de Educação informou que será montada uma espécie de calendário especial para repor as aulas que foram perdidas. Pela rede municipal, são 650 alunos matriculados em uma escola que está sem aula por falta de energia elétrica. Aí a Secretaria Municipal de Educação informou que a energia deve ser ligada ainda esta semana. E uma informação importante é que as aulas aqui em Manaus começaram há mais de um mês. Chico e Ana. Dureza, obrigada, viu, Alexandre? E tem mais, viu? Em Dourados, Mato Grosso do Sul, não tem aula todo dia porque tá faltando professor. O Martim Andrada fala sobre isso ao vivo pra gente. Oi, Martim, bom dia. Pois é, Ana, Chico, bom dia para vocês, bom dia para todos. Aqui uma decisão judicial obriga a prefeitura a contratar apenas os professores que fizeram concurso e dispensar os temporários. Só que não foi feito concurso para todas as disciplinas. Está faltando, por exemplo, o professor de inglês, de artes. São 178 vagas abertas e 26 mil alunos aí nessa situação. Alguns não têm aula. Nessa escola, por exemplo, onde eu estou, os alunos estão tendo aula. Só que eles saem às 9h30 da manhã. A prefeitura prometeu que vai tentar resolver esse problema até abril. É com vocês aí, Ana, Chico. Obrigado.
E em educação, que deveria ser prioridade, né, é tratada assim, no improviso. Assunto para Alexandre Garcia, o futuro do país está largado, né, Alexandre? O que dá esperança é o depoimento de uma turma que não perde a vontade de estudar. Agora tem que ter vontade e coragem para enfrentar todos os problemas, todos os obstáculos no caminho, né? É isso, bom dia a vocês. Prioridade e esperança. Você usou duas palavras básicas nessa questão, Chico. Agora, será que é proposital o improviso? Até parece, porque a educação liberta o cidadão eleitor. Conhecimento liberta o pensamento, e aí o corpo e a mente deixam de ser escravos do clientelismo e do populismo. Os responsáveis por esses improvisos. Se o de perda aumenta, o custo da proteção do carro vai junto. A cláusula de roubo e furto é a que mais pesa no contrato de seguro. Se a escalada da violência tornou o seguro de automóveis mais caro, a intervenção federal na segurança do Rio pode ter um efeito inverso. O mercado das seguradoras está de olho nos resultados dessa intervenção e até com certo otimismo. Nós acreditamos que com a intervenção na segurança pública do Rio de Janeiro, haverá uma queda bastante razoável dos índices de criminalidade e principalmente no índice do roubo e furto de veículos. A redução seria bem-vinda para o Felipe, dono de um utilitário esportivo ano 2013. O empresário viu o seguro pular de R$3.000 para R$5.000, mais de 10% do valor do carro. Ficar sem seguro, nem pensar. A saída foi cortar algumas gordurinhas. A gente cortou, por exemplo, o para-brisa, a gente cortou o retrovisor, a gente tinha uma distância muito maior de reboque, a gente teve que reduzir para 500 quilômetros, a gente teve que fazer cortes para poder se adequar, porque estava muito caro. E a polícia do Ceará prendeu um suspeito de participar da chacina que deixou 7 mortos em Fortaleza. E é para lá que nós vamos agora falar com a Aline Oliveira, que tem informações. Bom dia, Aline. Como a polícia chegou a este homem? Olá, bom dia, Chico, bom dia a todos. Olha só, a polícia identificou um dos carros usados pelos criminosos, pelas câmeras de segurança da região. Esse carro foi encontrado na garagem de um prédio no bairro Nobre aqui de Fortaleza. Foi lá que o suspeito foi preso e depois trazido aqui para a delegacia de homicídios. A polícia não divulgou o nome, mas informou que ele já responde por roubo e receptação. No apartamento e no carro foram encontradas armas e munição. A perícia vai analisar esse material e comparar com o que foi coletado no local dos crimes. Na última sexta-feira, criminosos atiraram e mataram 3 pessoas numa praça aqui próximo. Depois mataram outras 4 perto da sede da torcida do Fortaleza. A polícia ainda investiga se foi briga de torcida ou se a chacina teve outra motivação. Chico e Ana. Segue as investigações então, né, Aline? Obrigada, viu, pelas informações. Em Salgueiro, no sertão de Pernambuco, o ano letivo começou há quase um mês, mas os estudantes das comunidades rurais ainda não foram à escola. Todo dia eles acordam cedo, vestem o uniforme e esperam pelo transporte escolar, que não aparece. No povoado de Penedo, zona rural de Salgueiro, no sertão de Pernambuco, tem muita gente sem poder estudar. O motivo é a falta de transporte. De acordo com os alunos, há dias o ônibus escolar não passa por aqui. Para estes vítimas foram internadas sem gravidade. Ainda durante a madrugada, a estação do BRT na Penha, perto do baile, e outras 2 foram atacadas por vândalos que entraram sem pagar. O consórcio informou que 7 ônibus foram danificados. E olha, teve mais violência essa noite no Rio. Uma mulher morreu baleada dentro do carro quando passava pela zona norte da cidade. Tarsila Pereira dos Santos segurava o filho de 3 anos no colo. Ela e a família estavam chegando em casa de carro. Eles não perceberam que seriam assaltados e aí não obedeceram a ordem de parar. Os bandidos então atiraram. A Tarsila chegou a ser levada para o hospital, mas não resistiu. Os criminosos fugiram. Mais uma tragédia aí no Rio de Janeiro. E a partir de hoje, as Forças Armadas vão patrulhar a Vila Kennedy, no Rio, todos os dias. É a primeira favela a ganhar o reforço diário de militares depois da intervenção federal. O Diego Aidar está por lá e tem informações ao vivo. Bom dia, Diego.
Bom dia, Chico, Ana Paula, bom dia para todo mundo. 300 militares vão participar dessas operações diariamente. As ações aqui na Vila Kennedy, que fica na zona oeste do Rio, começaram no dia 23 de fevereiro. Essa manhã os militares chegaram assim que amanheceu. Às 6h15 chegou o primeiro comboio com 6 carros. São militares de uma brigada e também da Polícia do Exército. Esse comboio conta com o carro Camburão, que é utilizado no transporte de presos. Durante a sexta-feira, numa ação que a Prefeitura fez por aqui, foram derrubados vários quiosques de comerciantes que agora estão aí se improvisando, trabalhando da maneira que podem. Foi uma ação chamada de desproporcional pelo próprio prefeito Marcelo Crivella. A Prefeitura agora decidiu cadastrar esses comerciantes e prometeu também uma linha de crédito para eles reconstruírem tudo que perderam. Como vocês viram, a movimentação aqui de militares é constante. Ana e Chico. Obrigada, viu, Diego? E olha, falando ainda agora de violência, mas de uma das consequências da violência, o preço do seguro de carros disparou em um ano em 3 capitais por causa do aumento dos casos de roubo. No Rio de Janeiro, em Vitória e no Recife, o reajuste das apólices ficou muito acima da média nacional. O custo do seguro de carro subiu 1,59% no acumulado dos últimos 12 meses no Brasil. A maior alta foi no Recife, 16%. Esse índice de roubo tem aumentado muito e isso naturalmente eleva o preço do seguro. E aqui a gente tem percebido isso e os segurados estão reclamando. A Paula sentiu os efeitos. Dos R$ 1.800 que pagou no ano passado, o seguro saltou para R$ 2.400. Realmente eu tomei um susto, não estava esperando e não estava dentro do meu orçamento. Aí eu tive que segurar algumas coisas e assim, o ano passado eu dividi em 3 vezes. Esse ano eu tive que dividir em 6. Outras 2 capitais também viram os preços do seguro explodir. Em Vitória, o aumento foi de 15%. A capital do Espírito Santo sofreu os efeitos. Notícias internacionais: os inimigos do acordo de paz entre o governo colombiano e as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia foram os grandes vencedores das eleições legislativas no fim de semana. O Partido Centro Democrático, fundado pelo ex-presidente Álvaro Uribe, elegeu o maior número de representantes para o Senado e a Câmara dos Deputados. Como era esperado, o partido que representa as Farc teve um fraco desempenho nas urnas. Mesmo assim, garantiu 5 senadores e 5 deputados, porque esse número estava previsto no acordo. Nenhum partido ou bloco conseguiu maioria e o país está dividido para as eleições presidenciais de maio. Ivan Duque vai ser o candidato da direita e o ex-guerrilheiro e prefeito de Bogotá, Gustavo Petro, vai representar a esquerda. O domingo foi de eleição também em Cuba. Os cubanos votaram em uma lista pré-definida pelo Partido Comunista para formar a Assembleia Legislativa. É essa Assembleia que vai escolher o novo presidente do país depois de 60 anos da família Castro no poder. E no Chile, o presidente Sebastián Piñera tomou posse ontem. O presidente brasileiro Michel Temer acompanhou a cerimônia na cidade de Valparaíso. Passado isso, 8h13, aqui com Glória Vanik, para a gente voltar a tratar das questões aqui de São Paulo. Vamos voltar a falar daquele acidente envolvendo 2 ônibus e um em Guaianazes, né, na zona leste aqui da capital. Pelo menos 20 passageiros se machucaram. Vamos com a Zelda Mello? Vamos lá, Zelda, atualização, por favor. Bom dia. Bom dia, pois é, a informação inicial era que eram 3 ônibus envolvidos, na realidade são 2, um terceiro ele estava parado no ponto, pegando os passageiros quando aconteceu o acidente. A gente vê bem aqui atrás os ônibus que bateram, se chocaram, de acordo com testemunhas, um deles teria aí avançado a faixa contínua e ido para a contramão. Todos os atendimentos já foram feitos, foram 22 vítimas, segundo o Corpo de Bombeiros, leves, e uma delas com maior gravidade, que foi justamente o motorista do ônibus amarelo. Foi aproximadamente 1 hora para que ele conseguisse ser resgatado das ferragens. Aqui no local já tem ferragem aqui no chão, porque teve muito óleo derramado na pista. Os ônibus ainda permanecem aqui, o local ainda tem que ser liberado pela polícia. Provavelmente a perícia também deve passar por aqui para determinar as causas do acidente. Nós conversamos com algumas das vítimas. Vamos ver o que ela contou pra gente. Chegou a ver o que aconteceu? Como é que foi? O motorista da perua amarela invadiu na contramão e pegou o ônibus de frente. Ele não estava, o motorista nosso não estava correndo, não estava nada. Não, porque eu pego no final e estava super tranquilo. Bom, deste crime,
30% a mais do que em 2016. São 149 cenas como estas, repetidas todos os dias. De algum tempo para cá, é público e notório que o índice de roubo e furto de automóveis no Rio subiu acima de qualquer comparação com séries históricas do passado. Por isso, quando o risco de perda aumenta, o custo da proteção do carro vai junto. A cláusula de roubo e furto é a que mais pesa no contrato de seguro. Se a escalada da violência tornou o seguro de automóveis mais caro, a intervenção federal na segurança do Rio pode ter um efeito inverso. O mercado das seguradoras está de olho nos resultados dessa intervenção e até com certo otimismo. Nós acreditamos que com a intervenção na segurança pública do Rio de Janeiro, haverá uma queda bastante razoável dos índices de criminalidade e principalmente no índice do roubo e furto de veículos. A redução seria bem-vinda para o Felipe, dono de um utilitário esportivo ano 2013. O empresário viu o seguro pular de R$3.000 para R$5.000, mais de 10% do valor do carro. Ficar sem seguro, nem pensar. A saída foi cortar algumas gordurinhas. A gente cortou, por exemplo, o para-brisa, a gente cortou o retrovisor, a gente tinha uma distância muito maior de reboque, a gente teve que reduzir para 500 quilômetros, a gente teve que fazer corte para poder se adequar, porque estava muito caro. E a polícia do Ceará prendeu um suspeito de participar da chacina que deixou 7 mortos em Fortaleza. E é para lá que nós vamos agora falar com a Aline Oliveira, que tem informações. Bom dia, Aline. Como a polícia chegou a este homem? Olá, bom dia, Chico, bom dia a todos. Olha só, a polícia identificou um dos carros usados pelos criminosos, pelas câmeras de segurança da região. Esse carro foi encontrado na garagem de um prédio no bairro Nobre aqui de Fortaleza. Foi lá que o suspeito foi preso e depois trazido aqui para a delegacia de homicídios. A polícia não divulgou o nome, mas informou que ele já responde por roubo e receptação. No apartamento e no carro foram encontradas armas e munição. A perícia vai analisar esse material e comparar com o que foi coletado no local dos crimes. Na última sexta-feira, criminosos atiraram e mataram 3 pessoas numa praça aqui próximo. Depois mataram outras 4 perto da sede da torcida do Fortaleza. A polícia ainda investiga se foi briga de torcida ou se a chacina teve outra motivação. Chico e Ana. Segue as investigações então, né, Aline? Obrigada, viu, pelas informações. Em Salgueiro, no sertão de Pernambuco, o ano letivo começou há quase um mês, mas os estudantes das comunidades rurais ainda não foram à escola. Falta professor e tem obra que não termina. Em Manaus, o problema são escolas que estão fechadas. Bom dia, Alexandre Rissayasso. Bom dia a todos. Aqui em Manaus são mais de 3.000 alunos sem aula pelas redes estadual e municipal. Pela rede estadual, são 2 escolas paradas que prejudicam mais de 2.300 alunos. Nós estamos em frente a uma delas e aqui nós vemos aqui na calçada montes de areia e cimento porque as obras ainda estão em andamento. E eu vou pedir para o Orlando Júnior mostrar para a gente a placa que informa que as obras deveriam ter sido concluídas no dia 25 de fevereiro. A Secretaria Estadual de Educação informou que será montada uma espécie de calendário especial para repor as aulas que foram perdidas. Pela rede municipal, são 650 alunos matriculados em uma escola que está sem aula por falta de energia elétrica. Aí a Secretaria Municipal de Educação informou que a energia deve ser ligada ainda esta semana. E uma informação importante é que as aulas aqui em Manaus começaram há mais de um mês. Chico e Ana. Dureza, obrigada, viu, Alexandre? E tem mais, viu? Em Dourados, Mato Grosso do Sul, não tem aula todo dia porque está faltando professor. O Martim Andrada fala sobre isso ao vivo pra gente. Oi, Martim, bom dia. Pois é, Ana, Chico, bom dia para vocês, bom dia para todos. Aqui uma decisão judicial obriga a prefeitura a contratar apenas os professores que fizeram concurso e dispensar os temporários. Só que não foi feito concurso para todas as disciplinas. Está faltando, por exemplo, o professor de inglês, de artes. São 178 vagas abertas e 26 mil alunos aí nessa situação. Alguns não têm aula. Nessa escola, por exemplo, onde eu estou, os alunos estão tendo aula. Só que eles saem às 9h30 da manhã. A prefeitura prometeu que vai tentar resolver esse problema até abril. É com vocês aí, Ana, Chico.
Obrigado. E em educação, que deveria ser prioridade, né, é tratada assim, no improviso. Assunto para Alexandre Garcia, o futuro do país está largado, né, Alexandre? O que dá esperança é o depoimento de uma turma que não perde a vontade de estudar. Agora tem que ter vontade e coragem para enfrentar todos os problemas, todos os obstáculos no caminho, né? É isso, bom dia a vocês. Prioridade e esperança. Você usou duas palavras básicas nessa questão, Chico. Agora, será que é proposital o improviso? Até parece, porque a educação liberta o cidadão eleitor. Conhecimento liberta o pensamento, e aí o corpo e a mente deixam de ser escravos do clientelismo e do populismo. Os responsáveis por esses improvisos devem dar vivas à ignorância, que é a rédea para conduzir massas. Já a esperança dá vivas ao conhecimento. Temos imagens, não temos informação sobre vítima desse acidente, mas aí a imagem feita mais cedo pelo Globocop, inclusive com a interdição por ali. Vamos dar uma olhadinha no nosso mapa, então, como é que está o trânsito ali na região? Olhando aqui no Waze, tudo muito complicado ainda nessa região, tá? O local do acidente ali, rodovia Anhanguera é essa que nós vemos aqui. Vou afastar até um pouquinho o mapa para vocês verem. O trânsito também difícil aqui na rodovia Anhanguera na chegada à capital e aqui a marginal do Rio Tietê. Então, a gente vê aí tudo bem complicado aí na região do acidente, mas sem informação de vítimas por enquanto. Tá bom. Também temos imagem de um capotamento no Tatuapé, aí na Radial Leste. Esse carro aí foi o carro que capotou, ele já estava desvirado quando o Globocop chegou ali, mas a gente vê a unidade do Corpo de Bombeiros que fez o resgate ali dos feridos, né? Também, por enquanto, sem informação do número de feridos nesse acidente ali no Tatuapé. Não, mas... na radial do lado... Radial com ladinho. Na radial do ladinho do terminal de ônibus. Exatamente, do terminal do Tatuapé. E aqui também temos no Waze mostrando como é que está o trânsito ali na radial, reflexo desse acidente, tudo muito, muito congestionado no sentido do centro da cidade. Então travou toda a radial no sentido do centro. Dá até pra gente mostrar a nossa câmera ali na radial. Tá livre, né, nesse ponto, provavelmente. Foi bem na altura do Tatuapé, né? Então vamos ver aqui, olha. Exatamente o que acontece. Já está livre aí no trechinho da nossa câmera, justamente porque o acidente reteve o trânsito um pouquinho ali para trás, tá? Tá bom. Valeu, Glória. Obrigado, viu? Até já. Mais um intervalinho, pessoal, rapidinho. A gente volta já para mostrar que esse fim de semana que passou foi o primeiro em que o Minhocão ficou fechado para os carros, final de semana todo. A gente vai trazer os detalhes, como é que foi, enfim. E outras notícias da capital paulista também. Agora 8 horas e 25 minutos. Força! O Minhocão, né, como é conhecido o viaduto mais famoso de São Paulo, passou o fim de semana inteiro fechado para os carros pela primeira vez. Rodrigo, os pedestres gostaram da novidade, né? Mas teve motorista reclamando do trânsito que isso gerou, né? Viaduto mais famoso de São Paulo. Gostei dessa, Chico Pinheiro. Minhocão. Passa ali, é meio estranho mesmo. Sei lá porque ele é famoso, deve ser porque, enfim, porque a gente tá tratando ele aqui, inclusive, né? O pessoal passou reclamando dos desvios, mas para quem mora numa área ali tão cheia de concreto e quem não é de São Paulo vai perceber o que é aquela região, né? O pessoal tá meio aliviado de saber que vai acabar trocando ali o vai e vem dos carros por um parque na porta de casa todos os fins de semana. Parque de concreto, dá uma olhada. Todo mundo curtindo o domingão de sol e eis que aparece uma criatura um tanto quanto inusitada na janela. Não entendeu? É só dar uma olhadinha ao redor. Entre várias... Uma lista pré-definida pelo Partido Comunista para formar a Assembleia Legislativa. É essa Assembleia que vai escolher o novo presidente do país depois de 60 anos da família Castro no poder. E no Chile... O presidente Sebastián Piñera tomou posse ontem. O presidente brasileiro Michel Temer acompanhou a cerimônia na cidade de Valparaíso. Passado isso, 8 horas e 13 minutos, aqui com Glória Vanik, para a gente voltar a tratar das questões aqui de São Paulo. Vamos voltar a falar daquele acidente envolvendo 2 ônibus e em Guaianazes, né, na zona leste aqui da capital. Pelo menos 20 passageiros se machucaram. Vamos com a Zelda Mello? Vamos lá, Zelda, atualização, por favor. Bom dia. Bom dia, pois a informação inicial era que eram 3 ônibus envolvidos, na realidade são 2, um terceiro ele estava parado no ponto, pegando os passageiros quando aconteceu o acidente. A gente vê bem aqui atrás os ônibus que
bateram, se chocaram. De acordo com testemunhas, um deles teria aí avançado a faixa contínua e ido para a contramão. Todos os atendimentos já foram feitos, foram 22 vítimas, segundo o Corpo de Bombeiros, leves, e uma delas com maior gravidade, que foi justamente o motorista do ônibus amarelo. Foi aproximadamente 1 hora para que ele conseguisse ser resgatado das ferragens. Aqui no local já tem ferragem aqui no chão, porque teve muito óleo derramado na pista. Os ônibus ainda permanecem aqui, o local ainda tem que ser liberado pela polícia. Provavelmente a perícia também deve passar por aqui para determinar as causas do acidente. Nós conversamos com algumas das vítimas. Vamos ver o que ela contou pra gente. Chegou a ver o que aconteceu? Como é que foi? O motorista da perua amarela invadiu na contramão e pegou o ônibus de frente. Ele não estava, o motorista nosso não estava correndo, não estava nada. Não, porque eu pego no final e estava super tranquilo. Bom, tá aí, né? Daqui a pouco... O motorista do ônibus dela não estava correndo, né? Então... Aos poucos vão chegando aí as informações sobre o que aconteceu ali, mas a prioridade é para o socorro das pessoas. Bom, tem aí então a informação da CT de que a Rua da Passagem Funda está interditada nos 2 sentidos. A Zelda mostrou agora também, né? Com imagens ao vivo com a equipe dela. Na altura da Rua Professor Tadeu tem 11 linhas de ônibus sendo desviadas ali na região também. Vamos para o Waze para mostrar como é que está a situação. Por aqui também tudo muito complicado, né? Estrada do Iguatemi ali com trânsito bem difícil, como a gente consegue ver aqui na imagem do Waze. Rodrigo, daqui a pouquinho eu volto com outras informações. Ali falava de um tombamento de caminhão também, né? Que eu trago no próximo. Valeu. 8 horas e 15 minutos, a gente vai para o intervalo então. Voltaremos já com uma dica para quem quer envelhecer com saúde. É pedalar. Você vai ver os detalhes da pesquisa que indica isso. Bom, e outras notícias de São Paulo também, como a Glória já disse. Um desenho na parede. Teria que reformular alguma coisinha aqui para conseguir algumas árvores aqui. Mas seria muito bom ter mais verde aqui para a gente conseguir ficar na sombra com as crianças, fazer piquenique, fazer mesmo de um parque, né? Parque de asfalto, concreto e, quem sabe, verde. Próximo passo desse projeto é fechar o Minhocão de segunda a sexta, das 8 da noite às 7 da manhã. Por enquanto, o pessoal está dormindo até acordar no sábado e no domingo, Chico e Ana. Verdade. Bacana, Rodrigo. Até já. Valeu. O secretário de Saúde da cidade de Igaracy, na Paraíba, foi afastado depois de mandar matar cerca de 50 cachorros que estavam nas ruas. O Ministério Público está investigando denúncias de que os cães teriam sido, inclusive, mortos a pauladas. A notícia revoltou os moradores de Igaracy, a 450 quilômetros de João Pessoa. Eu acho que isso foi um grande ato de barbaridade com os animais, né? Que eles não têm culpa de nada, são criaturas inocentes, não tem que matar. Na semana passada, cerca de 50 cachorros foram recolhidos nas ruas e mortos por agentes da prefeitura. Quem deu a ordem para a matança foi o então secretário de Saúde, José Carlos Maia, que foi afastado depois da repercussão do caso. Ele alega que os animais estavam doentes e representavam um risco à população. O procedimento da eutanásia nós realizamos num galpão aqui no município, que era a área que a gente tinha. Capturamos os animais, levamos para lá, fizemos a sedação e anestesia geral. A polícia contesta essa versão. Segundo as investigações, há indícios de que os cães tenham morrido a pauladas. Nós vimos uma cena de total barbárie por lá, vimos muito sangue no local. Isso demonstra que os cachorros não foram sacrificados de uma maneira humanizada, mas sim eles foram mortos com requintes de crueldade. O Ministério Público deu prazo para que a Prefeitura de Igaracy se explique. O Conselho Regional de Medicina Veterinária abriu uma sindicância para apurar a conduta do ex-secretário, que é veterinário de formação. A gente espera que tudo seja esclarecido e que se tiver alguém que ser punido, vai ser punido, porque a gente não vai deixar barato. Um desrespeito total à vida dos animais, um desrespeito à legislação que não autoriza em nenhum instante o poder público fazer uma chacina dessa monta da forma como fez lá em Igaracy. E uma maldade, né? Olha, a prefeitura lá de Igaracy disse que só vai se manifestar depois que for notificada. Daqui a pouco, o presidente russo diz que já mandou derrubar um avião com mais de 100 pessoas. E sobe para 50 o número de mortos no acidente com um avião no Nepal. Agora são 8h36, hora de Brasil.
Uma delegação da Coreia do Sul está na China para planejar os detalhes do encontro entre o ditador Kim Jong-un, da Coreia do Norte, e o presidente americano Donald Trump. Na semana passada, Trump aceitou um convite de Kim Jong-un para negociar. O ar cai bastante. Mesmo aqui no oeste, onde a gente tem previsão de pancada de chuva, como elas são bem isoladas, a umidade pode cair, inclusive aqui na capital vai chegar perto de 40%. Olha só a diferença das últimas semanas, tá? E aí, esta semana vai seguir, então, com bastante calor, máxima de 31, 30 graus, pouca... Algumas gotas. Isso, aquelas bem isoladas, tá? Então, isso é bem importante. O pessoal já virar a chave aí daquele verão que a gente estava vindo com bastante chuva. Agora a chuva fica bem mal distribuída e bastante calor, então, até o final da semana. Só no sábado que a gente tem uma chance maior de chuva e por esse mapa aqui a gente vê que ela vai estar bem irregular. Comparando na escala, olha, só 5 milímetros aqui na região metropolitana. Mas a gente vai atualizando, né? Isso. Valeu, obrigado, Isa. Bom dia. Um homem caiu de uma altura de 6 metros enquanto fazia rapel em Paranapiacaba, na Grande São Paulo. 51 anos, ele estava na Cachoeira da Fumaça, na Serra do Mar, teve fratura exposta na perna, mas estava consciente. 4 carros dos bombeiros participaram do resgate. Este homem foi retirado dali de helicóptero e levado para uma unidade de pronto atendimento. E o estado de saúde dele não foi informado. Vamos lá, Glória, mais uma atualização, 8h23. A gente alertava para um tombamento, né? Foi. Aí, ó, tombamento de caminhão na Avenida Alexandre Colares, sentido único, com a Avenida Domingos de Souza Marques, ocupando uma faixa, alerta da CET. Temos imagens. Zona Oeste, isso. Zona Oeste, ali pertinho da Anhanguera. Temos imagens feitas mais cedo pelo Globocop. Foi agora há pouco, né? E aí temos imagens, não temos informação sobre vítima desse acidente, mas aí a imagem feita mais cedo pelo Globocop, inclusive com a interdição por ali. Vamos dar uma olhadinha no nosso mapa, então, como é que está o trânsito ali na região? Olhando aqui no Waze, tudo muito complicado ainda nessa região, tá? O local do acidente ali, rodovia Anhanguera é essa que nós vemos aqui. Vou afastar até um pouquinho o mapa para vocês verem. O trânsito também difícil aqui na rodovia Anhanguera na chegada à capital e aqui a marginal do Rio Tietê. Então, a gente vê aí tudo bem complicado aí na região do acidente, mas sem informação de vítimas por enquanto. Tá bom. Também temos imagem de um capotamento no Tatuapé, aí na Radial Leste. Esse carro aí foi o carro que capotou, ele já estava desvirado quando o Globocop chegou ali, mas a gente vê a unidade do Corpo de Bombeiros que fez o resgate ali dos feridos, né? Também, por enquanto, sem informação do número de feridos nesse acidente ali no Tatuapé. Não, mas... na radial do lado... Radial com ladinho. Na radial do ladinho do terminal de ônibus. Exatamente, do terminal do Tatuapé. E aqui também temos no Waze mostrando como é que está o trânsito ali na radial, reflexo desse acidente, tudo muito, muito congestionado no sentido do centro da cidade. Então travou toda a radial no sentido do centro. Dá até pra gente mostrar a nossa câmera ali na radial. Tá livre, né, nesse ponto, provavelmente. Foi bem na altura do Tatuapé, né? Então vamos ver aqui, olha.